Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. É um privilégio mesmo. E gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 4. Nós leremos do verso 7 até o verso 12. 1 João, capítulo 4, versos 7 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, estou diante dos irmãos com a pregação cujo título é O Habitat do Amor. O Habitat do Amor. Talvez você conheça bem este salmo, Salmo 133, principalmente o verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Nós, inclusive, cantamos um louvor quando crianças, né? Nós sabemos quão bom de fato é vivermos em união, vivermos em comunidade. Ao mesmo tempo de sabermos que é muito, muito bom viver em comunidade, também temos a noção clara de que vida em comunidade é um grande desafio. Porque a comunidade não é composta por pessoas com o mesmo pensamento, mesmo gosto, mesmos valores. Pessoas de diferentes culturas, diferentes panos de fundo, como família, da região que vem, compõem uma comunidade diversificada. E viver nessa comunidade em unidade, com certeza é um desafio. Agora, o agravante não é somente a diferença entre nós, que pode ser superada por diversas formas. Mas o verdadeiro desafio, o verdadeiro problema é algo mais essencial, que reside no nosso coração e se chama pecado. Quando nós lemos a Bíblia, a partir de Gênesis, nós adentramos numa jornada onde Deus vai começar a formar o universo, coloca o homem no jardim e então inicia essa história da humanidade. Como se inicia essa história? Deus, no jardim, coloca o homem e a mulher para se tornarem uma comunidade. E ali Deus, ele forma o habitat do seu amor, onde ele teria comunhão com o ser humano e o homem e a mulher teriam comunhão entre si. Portanto, o amor por Deus e amor pelo próximo ali seria perfeito. Mas o pecado entra no mundo e esse habitat do amor acaba se perdendo, acaba se corrompendo. Ao ponto de nós olharmos para o mundo de hoje e não enxergarmos mais nem vestígios desse habitat do amor. Agora, o homem que é naturalmente pecador, que não consegue amar a Deus agora por causa do pecado que está no seu coração, como que ele resolve diante de um problema cheio de problemas? O homem naturalmente pecador não vai buscar a solução em Deus, vai buscar a solução em si mesmo. Porque esse movimento de venerar a si mesmo, de idolatrar a si mesmo, começou lá no Jardim do Éden com a mentira da serpente. E essa mentira persiste até hoje. A questão é que
essa noção corrompida de que podemos achar solução do mundo em nós mesmos não é algo de pessoas lá fora, pessoas do mundo, entre aspas. O problema é que nós, eu me incluo nessa, nós pensamos que podemos resolver as coisas nos nossos termos. Nós idealizamos nossos maridos, idealizamos nossas esposas, nossos filhos, nossos trabalhos, inclusive a igreja de Jesus, nós idealizamos como deve ser a igreja no padrão do nosso pensamento, na nossa imaginação. Esse desafio, queridos, não é algo da nossa época somente. O apóstolo João, quando ele escreve a primeira carta das três, ele está enfrentando o mesmo desafio. Ele está diante de igrejas que não só têm o perigo de também tentarem achar solução em si mesmos, né? Mas havia uma heresia maligna que estava alastrando a toda a igreja, que se chamava gnosticismo. Eu não quero aprofundar na explicação da heresia, mas só para os irmãos terem noção do que se tratava a heresia gnosticismo. Basicamente, essa heresia ensinava que o homem é composto por alma e corpo. Até aí, tudo bem. Mas o problema estava justamente na doutrina da salvação. Deus salva somente a alma. O corpo, portanto, é descartável. Você pode fazer o que quiser com o seu corpo. O que importa é a alma. O que importa é a ideia. O que importa é o ideal, é o pensamento. Por isso, os cristãos que se aderiram a esse movimento herético estavam mais preocupados em explicarem coisas como amor, bem, justiça, nos termos das ideias, ao invés de viver na realidade de forma concreta o que Deus disse como verdade. Essa é a nossa tendência também. Nós enxergamos um problema no mundo, nós queremos resolver nos nossos problemas, nos nossos termos, desculpa, nos nossos termos, no nosso jeito. Para agravar, a heresia do gnosticismo também pode nos tentar de achar que ter boas ideias, idealizar coisas maravilhosas na nossa cabeça é suficiente para criarmos o mundo dos nossos sonhos. Poxa, que problemão, né? Não estamos só vivendo um mundo de problemas, quebrado pelo pecado, mas temos a tendência de buscarmos solução em nós mesmos, nos venerando como ídolos, deuses, e ainda há o perigo de acharmos que só ideias prestam. O que é realidade é realidade. O que importa é minha ideia, é como eu defino as coisas. Diante desse cenário, como é que nós podemos nos tornar novamente o habitat do amor? Como é que nós podemos sonhar, esperar de recuperar o habitat do amor que foi perdido lá no início de Gênesis? Para adiantar, nós podemos, mas não nos nossos termos. O apóstolo João vai nos apresentar algumas verdades da palavra do Senhor de como nós restauramos o habitat do amor. E é isso que nós vamos tratar hoje. Como podemos nos tornar o habitat do amor? Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que Deus é amor. Nós devemos reconhecer que somente dele vem um amor que transforma. Veja na sua Bíblia o verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele começa exortando: devemos amar uns aos outros, sim, porque o amor que transforma o mundo. Porém, ele traz à tona esta verdade: o amor vem de Deus. O que o João está querendo nos dizer? Na introdução, nós vimos que o ser humano está num estado de queda que não consegue mais se recuperar. Nenhum ser humano consegue se salvar. Por isso, precisa de um Salvador. Mas o pecado é tão maligno que o pecado tenta ditar no nosso coração como deve ser o nosso Salvador. E a gente
morde essa isca e se delicia. O seu salvador é o dinheiro, o seu salvador é a sua família, o seu salvador é o seu casamento. Mas João está dizendo que o amor que nós precisamos não vem deste mundo, mas vem do Senhor, vem de Deus. Porque somente o amor de Deus pode nos transformar. E esse lembrete é essencial para a nossa caminhada hoje. Porque se você não reconhecer, se eu não reconhecer que a transformação, a restauração que eu necessito vem de Deus apenas, eu corro o grande risco de começar a idealizar coisas que são absurdas. Ao invés de enxergar o outro como Deus criou, claro, está num estado de queda também. Mas ao invés de olhar para Deus e encontrar esperança no que está enxergando, deixa Deus de lado e começa a olhar na realidade possíveis idealizações próprias. Por exemplo, você olha para o seu marido e coloca sobre ele suas ideias, suas idealizações. O marido tem que ser assim. Você olha para sua esposa e começa a criar idealizações. A esposa tem que ser assim. Sobre os filhos, sobre todas as coisas. João está dizendo: não, não podemos fazer isso. Porque não somos salvadores. Nós somos alvo da grande ira de Deus e precisamos ser salvos disso. A única forma de sermos salvos é Deus, mesmo nós sendo os pecadores e inimigos dele, ele nos amar. E somente o amor pode nos salvar. E então, João, ele faz uma ressalva. Porque ele percebe que há pessoas que sabem aqui na cabeça que Deus é amor e precisa confiar nele para receber salvação. Mas na prática, por causa da heresia do gnosticismo, separa novamente. Na cabeça entende que Deus é amor, ele é salvador, nós precisamos dele. Mas na prática, quem é dono da sua vida é outra coisa que não é Deus. Então, no verso 8, João vai dizer, no verso 8, desculpa, João vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não está simplesmente dizendo que não amar em ato é algo que mostra que você não pertence a ele. O pensamento que não está dominado, guiado pelo amor de Deus, o coração que não está sendo orientado pela palavra de Deus, vai começar a idealizar coisas que não vêm do Senhor. Então você não conhece Deus. Porque conhecimento não se baseia no intelecto apenas. Envolve intelecto, mas também vontade, emoção, a nossa vida toda. Porque Deus é amor. Deus não é ideia. Deus é amor. Por isso, precisamos aprender a lidar com expectativa e esperança. Expectativa humana e expectativa bíblica. A esperança bíblica, desculpem. A expectativa humana é aquilo que a gente idealiza e acha que vai dar certo, mas não dá. E a gente fica ansioso e inseguro. Por que há tantas pessoas que hoje vivem em ansiedade e insegurança? Porque olham para os problemas do cotidiano e ao invés de descansarem em Deus, o único que pode nos dar o seu amor transformador, a gente apoia em nós, no casamento, no dinheiro, na loja, no que for. No governo, na política, nomeie o seu ídolo, o seu bezerro de ouro. Por isso, nessa expectativa, só consegue ganhar ansiedade e insegurança. Mas a esperança bíblica é diferente. A esperança bíblica não trabalha com probabilidade. Pode dar certo. Não, a esperança bíblica trabalha com realidade, com aquilo que é concreto, com a certeza. Deus é amor e o seu amor é transformador. Quando nós descansamos nesse amor, somos transformados. Por isso, em primeiro lugar, é muito importante, é essencial reconhecer que todo o amor que nós precisamos vem de única pessoa, é Deus, vem dele, não de outro lugar. Em seguida, João ele vai dizer que não basta a gente entender essa primeira verdade no nível da ideia.
Porque é fácil a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia e parar justamente em informações. Eu entendi essa doutrina, eu entendi esse dogma, eu entendi essa verdade. Mas João diz que precisamos ir mais adiante. A palavra de Deus nos convida a viver por meio de Jesus. Nós devemos viver por meio de Jesus. Esse é o segundo passo para nós tornarmos novamente o hábitat do amor. Veja o que diz na sua Bíblia, no verso 9. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Veja bem, o amor de Deus não é uma ideia somente. O amor de Deus não é uma ideia subjetiva, abstrata, que fica na cabeça das pessoas e diz, nossa, que amor bonito. O amor de Deus é algo concreto, é algo que entra na realidade humana. Por quê? Para Deus manifestar o seu amor, o que ele fez? Enviou seu Filho unigênito. Ele não disse nas palavras, eu te amo somente. Ele envia Jesus, seu único Filho, para a nossa realidade decaída. Para que o Deus encarnado nos traga a salvação. E essa vinda de Jesus não está isolada no passado. O interessante é que quando João ele vai dizer Deus enviou seu Filho unigênito, o verbo enviar tem a ideia de que é uma ação que foi feita plenamente no passado e as suas consequências são sentidas hoje. É como se João estivesse dizendo, Deus enviou no passado Jesus e continua enviando Jesus hoje. Como é que Deus cumpre essa palavra, essa verdade? O apóstolo João, ele também tem um evangelho escrito por ele. E no capítulo 14 do evangelho de João, Jesus ele vai anunciar aos discípulos que ele precisa sofrer pelo pecado, deve morrer e se ascender ao céu. Mas Jesus, ele diz, não se preocupem, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro conselheiro, o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi enviado, como Jesus prometeu, no dia de Pentecoste. Não uma vez, esporadicamente, e depois sair. O Espírito Santo veio para ficar. E outro conselheiro significa que é mesmo Deus, só que outra pessoa, ou seja, a terceira pessoa da Trindade. Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, porque ele atua com a mesma verdade que Jesus pregava a nós, com o mesmo evangelho. Por isso, Deus manifesta seu amor por meio de Jesus, e o Espírito Santo pega esse amor de Jesus e aplica em nós fielmente, diariamente. Por isso nós precisamos da ajuda do Senhor Deus todos os dias. Portanto, Deus envia a nós o seu outro conselheiro todos os dias. Não para mandar e retirar, mas ele manda para permanecer em nós. Por isso devemos viver por meio de Jesus Cristo. Não adianta a gente entender aqui, no nível das ideias, quem é Deus, o que Jesus veio fazer aqui, que precisamos da cruz para sermos salvos, precisamos da fé. Nós devemos viver aqui, no corpo, na realidade, no trabalho, em casa, onde estivermos, a verdade de que Jesus é a manifestação concreta e plena do amor de Deus. E sem Jesus, não podemos amar a Deus, e sem Jesus, não podemos amar o próximo. É impossível. Sem Jesus, é impossível termos comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Por isso, queridos, a nossa necessidade de Jesus não está isolada no passado, mas é uma necessidade constante. E
Deus, sabendo disso, na sua graça imensurável, enviou Jesus e continua enviando para nos sustentar. Porque Ele quer ter comunhão conosco. E Ele deseja que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Indo mais adiante, João ele vai elaborar um pouco mais da nossa necessidade em Jesus. Veja na sua Bíblia o verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui está a ênfase no ato de enviar, ele fala pela segunda vez. Por que Deus envia o seu Filho? Ele envia primeiro para manifestar seu amor de forma concreta. E em seguida, Deus envia seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. É fato, se eu apertar o botãozinho na sua cabeça assim, perguntando por que Jesus veio ao mundo, logo em seguida, automaticamente, os irmãos devem dizer: Jesus veio para morrer em meu lugar e me perdoar. Só que o perdão que Deus nos dá não foi o fim. Jesus não veio somente para perdoar os nossos pecados. Tem algo a mais. O que foi perdido no jardim do Éden? O habitat do amor foi perdido. Jesus veio para restaurar esse habitat do amor. O perdão é justamente o meio para Deus restaurar a nós, os pecadores, e convidar para a comunhão plena com Ele. Por isso que Deus deu no Antigo Testamento o tabernáculo, o templo, os sacrifícios. E no Novo Testamento, Jesus ele vem como sumo sacerdote perfeito e o próprio Cordeiro de Deus perfeito que tira todo o pecado do mundo. Por isso, sem Jesus é impossível a gente ser perdoado e é impossível a gente ter comunhão com Deus e com o próximo. Não são nossas ideias, não são nossos ideais, não é nossa versão melhorada do mundo que está na nossa cabeça, mas aquilo que Deus diz que vai ser, esse projeto chamado salvação e redenção. Até aqui, queridos, nós vimos que para tornarmos novamente o hábitat do amor, precisamos primeiro reconhecer que o amor que precisamos vem somente de Deus. Em segundo lugar, precisamos viver por meio de Jesus. Sem Jesus é impossível termos comunhão com Deus e com o próximo. Agora, João nos convoca para uma aplicação, para uma prática. O que nós devemos fazer? O que nós fazemos com esse presente tão maravilhoso que Deus nos deu, por meio do seu Filho Jesus? Nós devemos amar uns aos outros. Devemos amar. Amar uns aos outros é o último ato. Ninguém consegue amar o próximo como a si mesmo nos seus próprios termos. Por mais que nós tenhamos uma ideia maravilhosa sobre como amar, nossas estratégias, nossos planos, nossos planejamentos, nunca poderemos amar nossas esposas, nossos maridos, nossos próximos, inclusive nossos inimigos, como a Bíblia diz que devemos amar. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que precisamos do amor de Deus. Nós precisamos ser transformados primeiro. Se é um coração transformado, se é um coração de pedra que é transformado em coração de carne, que pulsa por Jesus, é impossível a gente amar a Deus e ao próximo. E esse amor não pode estar preso no nível de ideias, mas tem que ser real na nossa vida. De que forma? Amando o próximo. Por isso, no verso 11, diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou. O João está recapitulando tudo o que ele falou até agora. Reconhecer que Deus é amor e precisamos viver por meio de Jesus. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós também, como Cristo, como Deus, devemos amar uns aos outros. Como? Precisamos parar de idealizar sobre o outro o que nós queremos que o outro seja.
Nós não somos chamados para amar uma versão da nossa esposa, uma versão do nosso marido, uma versão dos nossos filhos. Nós somos chamados para amarmos esse homem, essa mulher, essas crianças cheios de problemas, como Cristo nos amou. Não porque nós conseguimos amar como Cristo amou. É impossível. Mas nós amamos como Cristo nos amou, com a esperança bíblica, certa, concreta, de que ao amarmos o nosso próximo como Cristo nos amou, o amor de Deus que nos transformou, o evangelho que nos renovou, vai ser o mesmo amor, o mesmo evangelho que vai transformar a nossa família, este mundo, a nossa cidade. A nossa esperança está em Cristo. É assim que devemos amar. E nós amamos uns aos outros, não somente nas boas obras, abrir a porta, puxar a cadeira para sentar, servir primeiro a sopa que a gente vai tomar aqui na igreja, não meramente em ações, boas ações, mas a melhor ação que nós fazemos pelo próximo é anunciar o evangelho, é anunciar quem é Cristo. A melhor ação que nós fazemos como pais aos nossos filhos é anunciar quem Cristo é na nossa vida e quem Cristo deve ser na vida deles. Porque é isso que transforma. Não é nosso plano de educação de 0 anos até 23 anos de idade. Você vai entrar em tal colégio, vai fazer tal curso. Isso não vai transformar nossos filhos. Nós vamos criar monstros. Eu mesmo estou fazendo isso muitas vezes com minha filha. Eu que sou evangelista, eu falo isso no púlpito, eu tenho maior vergonha nesse momento, porque eu não vivo isso também, irmãos. Nesse ponto eu prego para mim mesmo. Eu crio expectativas e idealizações sobre minha filha, e voltando para texto, não precisa falar sobre mim, né? Então, é que vi um monte de pais na minha idade, eu aí, lembrei disso. Não precisava, desnecessário. Então, queridos, somente Jesus é a nossa esperança para a transformação. Agora, tem algo incrível que acontece quando nós amamos uns aos outros com o amor que Cristo amou e ama cada um de nós. Veja na sua Bíblia o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Nessa frase curta, tem uma verdade muito importante que gostaria de te pedir uma pequena paciência sua para a gente só fazer um resumo aqui, um resumão mesmo. João está dizendo, quando nós amamos uns aos outros com o amor de Deus, Deus permanece em nós e esse amor é aperfeiçoado. Preste atenção, se você puder, grife, permanece em nós. João está lembrando do hábitat do amor que foi perdido lá no Jardim do Éden. E Deus, na sua graça, por meio de tabernáculos, sacrifícios, templo, Deus habitou com o seu povo. E agora chegou o grande tabernáculo, o tabernáculo perfeito, Jesus Cristo. Tanto que próprio João, no seu evangelho, quando diz, e ele habitou conosco, em João 1, ele usa um verbo que pode ser traduzido, claro, não existe esse verbo no português, pode ser traduzido como e tabernaculou conosco, relembrando dos tempos do Antigo Testamento. E aí está um tabernáculo perfeito, que habita conosco. E como é que nós demonstramos ao mundo quebrado pelo pecado de que o habitat do amor não está perdido, mas está em processo de restauração? Quando nós nos tornamos igreja, pela graça de Deus, e amamos uns aos outros. Amamos a pessoa como ela é, mas não deixamos a pessoa como ela é, mas apresentamos a pessoa como ela é diante de Deus, para que ela seja de fato o que Deus quer que ela seja. É isso que ele está dizendo.
É assim o amor é aperfeiçoado em nós. Nós devemos sim buscar a perfeição, mas não aqui na terra, mas a perfeição que está chegando. Pois o mesmo João que escreveu o Evangelho e esta carta é o mesmo que escreve Apocalipse. Em Apocalipse, depois do capítulo 21, do, da grande vitória de Jesus, vem dos céus uma cidade enorme, maravilhosa. E essa cidade é chamada como a Nova Jerusalém. Então, novos céus e nova terra se formam. E no centro dessa cidade nós vemos um trono. E ali Deus habita. E não há templo ali, porque Deus é o próprio templo. E o interessante é que há um rio que corre lá e há árvore ali, maravilhosa. A árvore da vida. O jardim do Éden que parecia ter sido perdido lá em Gênesis 3, em Apocalipse 21, 22, vemos esse jardim não só restaurado, recuperado, ele está reconstruído como uma grande cidade, onde nações, povos, etnias se reunirão na presença de Deus e perfeitamente desfrutarão da comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Essa é a nossa esperança, queridos. E é uma esperança viva, porque não esperamos aquilo que acontecerá lá na frente, mas algo que está acontecendo hoje. Nós somos chamados pela palavra de Deus a vivermos isso hoje. Quando amamos uns aos outros com o amor de Cristo, vivemos o vislumbre da Nova Jerusalém hoje. E tudo isso, queridos, todas essas verdades maravilhosas da palavra de Deus começou com esse verso no verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A restauração do hábitat do amor, queridos, começa com o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus verdadeiramente. Um relacionamento verdadeiro com Ele. A Bíblia está nos chamando a termos esse relacionamento com Ele hoje. E ter esse relacionamento todos os dias. E como nós temos esse relacionamento? Primeiro, pela palavra de Deus. Pela oração. E nós aumentamos a alegria de estarmos num relacionamento com Deus, amando uns aos outros. Portanto, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais amamos Ele. E quanto mais amamos a Ele, acima de todas as coisas, aprendemos a amar apropriadamente nossos cônjuges, nossos filhos, a igreja do Senhor e todas as pessoas. Começa com conhecimento. Portanto, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, de versículo a versículo da palavra de Deus, em oração, tempo de qualidade com o Senhor, o habitat do amor continuará sendo restaurado até que chegue aquele dia em que Jesus vai voltar e nos dará os novos céus e nova terra, onde viveremos para a eternidade juntos em comunhão com Ele e um com o outro. E que isso seja a nossa realidade hoje, não meramente no nível das ideias. Gostaria de convidar, a Bíblia também nos convida a orar neste momento, a partir do que nós ouvimos. Será que nós não temos criado ideias, versões sobre nós, sobre nossos entes queridos, nossos filhos? Será que nós não temos criado versões sobre trabalho, política, educação, a igreja? Então precisamos nos arrepender e pedir para que Deus, pela sua palavra, nos diga quem devemos ser e quem é o próximo. E também oremos para que Deus nos capacite com o seu amor para amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. E tudo isso, queridos, começa com o conhecimento verdadeiro de Deus. Conheçamos a Ele. Desfrutemos comunhão com
o Senhor por meio da palavra e oração.